Hoje é dia de falar da primeira rodada do The Rugby Championship, com a histórica, inesquecível e maravilhosa vitória da Austrália de virada para cima da África do Sul, jogando lá em Johannesburg. E depois a grande partida dos All Blacks, que enfrentou uma equipe da Argentina dos Pumas bastante complicada, mas conseguiu um resultado magnífico. Preparado? Vem comigo. Meu nome é Martoni, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Antes de mais nada, agradecer o carinho das mensagens, a interação e tudo mais. Assina o canal, aciona o sino, assim sempre que tivermos vídeos novos você será comunicado. E mais ainda, põe sua opinião, põe seu ponto de vista, o que você achou dessa rodada, a primeira rodada do The Rugby Championship e a próxima, que eu vou falar também nesse vídeo, com os mesmos, repetindo os mesmos jogos, mas já com uma situação um pouquinho diferente. Ok? Põe sua opinião, valeu, dá aquele like que sempre ajuda e vamos que vamos. Vamos fazer assim então, vamos dar uma olhadinha como foram os resultados e a classificação do The Rugby Championship pós primeira rodada. Você viu, né? Nova Zelândia e Austrália, Austrália e Nova Zelândia lideram ali a competição, seguidos depois de Los Pumas e para completar a África do Sul, ou seja, não que os resultados tenham sido surpresa, até porque uma Austrália vinha de uma preparação forte jogando contra o British and Irish Lions e portanto, e ganhando o último jogo, então é óbvio que seria um jogo bem complicado para a África do Sul, embora o momento seja totalmente favorável à África do Sul, ranqueamento e tudo mais, né? Mas na prática não foi isso não. África do Sul e Austrália. Que vitória, hein? A imprensa australiana qualifica esse comeback, essa virada. Depois de perder de 22-0 com 22 minutos de jogo, o time meter 38 pontos sem contestação da África do Sul lá no Ellis Park de Johannesburg não é para qualquer um não. E toda a crítica e a imprensa e tudo que vinha de ruim acontecendo com os Wallabies reverteu. Porque de fato é uma coisa absurda, né? Você sabe que no rugby não tem muita zebra. Via de regra, a melhor equipe ganha. Nesse caso especificamente, me lembrou um pouco, guardadas as proporções, a própria África do Sul e a Austrália em 2011 na Copa do Mundo. Então naquele dia a África do Sul dominou no lateral, dominou no scrum, mas ficou no breakdown, acabou perdendo o jogo com uma atuação, me lembro muito bem do Quade Cooper, do Will Guinea, muito boa. A África do Sul era a atual campeã naquela época, tinha sido campeã em 2007, e a Austrália conseguiu dar um jeito de vencer a partida. Esse jogo de agora teve conotações assim, mas os últimos 15 minutos, depois de muito tempo, a gente viu uma África do Sul psicologicamente batida. E olhando pelo viés da África do Sul e depois pós-jogo com o Rassi Erasmus, treinador da equipe, reconhecendo que ele foi culpado, a comissão técnica foi culpada, os jogadores não deu nada certo e a Austrália estava de parabéns. Esse é o viés da África do Sul e tá certo, tem dia que dá tudo errado mesmo e você tem que se conformar. Pelo lado dos Wallabies fica a sensação de que de fato a equipe está progredindo muito com o Joe Schmidt, o que é um pecado ele sair. Eu falei em outros vídeos, continuo afirmando isso. O Les Kiss vai entrar no lugar dele, que trabalharam junto e tudo mais, mas o Joe Schmidt devia prosseguir até a Copa do Mundo. Mas são coisas do rugby australiano, tem questão financeira e tudo mais que a gente não sabe direito, né? A Austrália demonstrou um jogo de breakdown absurdo. Uma terceira linha com o Harry Wilson, Mike Wright voando, uma primeira linha sólida, principalmente com o Taniela Tupou e o Angus Bell. Um dia felicíssimo do Nick White e a volta do James O'Connor, deu aquela tranquilidade na equipe de distribuir o jogo, tá maduro, o menino tá com 32, 33 anos, tá pronto, né? Jogou muito bem, fora Tom Wright, os Pompich, o Jorgensen, todo mundo jogou muito bem, Soa Ali, mais uma vez mostrando categoria, enfim. É um time que começa a deixar nomes pra gente, de fato. Antes você tinha lá Tom Wright, você tinha lá o Donald às vezes, mas agora não. Agora você tem o Tate McDermott, você tem essa galera toda que eu já citei, enfim. É uma Austrália que vai dar trabalho até a Copa do Mundo, hein? Visando a Copa do Mundo, que a Austrália vai abrigar. Pela África do Sul é isso aí.
ver o que aconteceu e tentar corrigir rapidamente com as baixas que teve de contusão, como se a Colise, entre outros, para a próxima partida. Grande vitória e justa dos Wallabies. Bom, Los Pumas contra os All Blacks foi um jogo interessante, porque os All Blacks começaram, como sempre, muito bem a partida, metendo 10-0, acalmaram a torcida, que era um caldeirão, a torcida vaiava e tudo mais, um ambiente hostil, não violento, não tem agressão no rugby, não é isso. A gente fala ambiente hostil, é que tá todo mundo torcendo contra você. Você tá lá no meio, no caso dos All Blacks, tentando dar um jeito. E eles deram um jeito muito certo. A Argentina reagiu, o Bornós jogou mais uma vez muito bem, o Pablo Matera, enquanto teve gás, jogou muito bem, assim como o Kremer, mas no modo geral os All Blacks foram superiores. O Bodenberg fez uma partida cerebral brilhante como camisa 10, brilhante mesmo. O Curtis Ratman, que tinha-se alguma dúvida aí, porque afinal de contas a terceira opção foi muito bem. Foi muito bem. A terceira linha da Nova Zelândia flutuou em campo. Will Jordan, aquele jogador magnífico, Jordi Barrett, Steve Reese, enfim, todo mundo jogou muito bem, né? Dos All Blacks. No segundo tempo a Argentina reage, põe pressão no placar, o jogo estava meio controlado pelos All Blacks. E no intervalo, quem acompanhou comigo lá na ESPN lembra da entrevista do Corcho, quando o Fernandes Lobe, quando ele falou: o problema é ter o controle do jogo, não cometer penais, como cometeu no primeiro tempo a equipe da Argentina, e manter o padrão de jogo. E nesse segundo tempo a Argentina conseguiu de fato isso, dominou a posse, território, meteu 2 trás, apertou o placar, e aí o banco da Nova Zelândia é muito, muito bom. Aí veio Simisone Taikearro, veio Anton Lienert-Brown, veio, nossa, o Christie como scrum half, enfim, mudou bastante a equipe. Scott Robertson, e foi uma das melhores exibições que eu vi dos All Blacks nos últimos tempos. Coerente, consciente, controladora da partida, mesmo jogando contra uma grande equipe como a Argentina, e mostrou categoria, mostrou hierarquia, e o placar foi mais que justo, uma vitória espetacular dos All Blacks, mais uma, mas essa me deu uma sensação diferente, essa me deu uma sensação que agora eles acharam o caminho que eles queriam. Bom, você sabe que a rodada agora se repete, né? Em outros locais, obviamente, dentro dos países que abrigaram o primeiro jogo, ou seja, a África do Sul recebe novamente a Austrália neste sábado, e a Argentina aí já em Buenos Aires recebe novamente os All Blacks. O que esperar dessas duas partidas? Primeiro, pelos lados da África do Sul e Austrália. A África do Sul, obviamente, curar as feridas, ver o que aconteceu. Se foi aquele dia que deu tudo errado nos últimos 5, 6 anos, a África do Sul raramente perde, da forma que foi, enfim. Né? A meu ver, a preparação contra a Itália e Geórgia deixou a equipe meio malemolenta, digamos assim. Dominante, forte, vencia os jogos a hora que queria, e quando chega com a Austrália, começa o jogo daquela forma, e depois do jogo anterior, e depois a equipe se distraiu, se perdeu. E no rugby, o rugby tem muito de boxe, né? Você não pode nunca baixar a guarda. Foi o que aconteceu, e aí a Austrália mandou ver. Pelos lados da Austrália, conter o otimismo, obviamente, porque eles sabem que o jogo é duríssimo, o próximo jogo contra a África do Sul. Mas a confiança já muda. A confiança que eles vieram adquirindo ao longo dos testes contra o British and Irish Lions. No segundo jogo, quando perderam na última jogada, num lance polêmico de arbitragem, mas ok. E depois ganharam o terceiro jogo com todos os méritos contra o Lions. Faz uma vitória histórica contra a África do Sul. Você sabia que há 62 anos a Austrália não ganhava no Ellis Park? Meu amigo, não é fácil não. Raramente a África do Sul perde lá, raramente. Por isso que o tamanho do estrondo dessa espetacular vitória dos Wallabies. Mas que sabem que é outro dia, outro estádio, outra situação, que é uma África do Sul, que é a melhor equipe do mundo atualmente, que pode tropeçar como qualquer equipe tropeça, enfim. Promessa de um grande jogo. O placar, eu vou de África do Sul nesse jogo, porque a África do Sul vai entregar tudo que ela tem em campo. No caso de uma segunda vitória dos Wallabies, aí definitivamente os Wallabies voltaram a ser aquela equipe de ponta, buscando títulos, buscando Copa do Mundo e tudo mais. Prognóstico do Martoni, África do Sul. Agora, Argentina e All Blacks, que jogo complicado, hein? A Argentina vai entrar mordidíssima, ela sabe que ela fez quase tudo que ela podia,
Eu falei na transmissão e volto a repetir. A equipe dos All Blacks basicamente está no meio da temporada para indo para o final, começa em fevereiro e tudo mais, então a maioria está hiper na forma. Enquanto que alguns jogadores da Argentina fundamentais, que jogaram inclusive muito bem, com exceção do Malia, que não foi tão bem como ele pode, porque é um craque, mas o Santi Chocobade jogou bem, o Albornoz jogou bem, entre outros jogadores, o Bautista Del Gui também jogou bem, entre outros jogadores que vieram de um período de descanso, porque jogam na Europa e tudo mais. Então o ritmo dos caras ainda não está igual ao tal dos All Blacks. No pack de forwards, a questão é resolver o scrum, que não continua bom, o lateral, os All Blacks dominaram muitas vezes alguns bons laterais que a Argentina tinha em condições boas no campo, especialmente no segundo tempo, e o breakdown, né? O breakdown com o Marcos Kremer, o Oviedo e o Pablo Matera funcionou até certo ponto, mas o volume e a intensidade da equipe neozelandesa, especialmente com o segundo das linhas, fez o diferencial aí. Para a segunda partida, eu vou de All Blacks. Mas você sabe como são os Pumas quando jogam em casa e você sabe como são os Pumas quando jogam com os All Blacks. Eles têm pego nos últimos anos uma questão de acertar a mão, fazer um jogo tático e vencer, não seria impossível. A única coisa assim que eu fico assim, as Pumas são uma grande equipe, vão brigar por títulos, inclusive na Copa do Mundo, eu não tenho dúvida disso. Talvez não esteja num momento tão sólido quanto os All Blacks, exatamente por essas questões que eu citei há pouco. Mas me parece que esse jogo vai ser um pouco diferente em relação ao primeiro. A Argentina sabe que não pode descuidar do controle do jogo, não deixar os All Blacks serem protagonistas, manter a calma, manter a disciplina e fazer um jogo de chutes tático territorial. O difícil hoje em dia é que com o Will Jordan de fullback, ele é dominante junto com o Boden Barrett ali em jogos de chutes, ou seja, você não consegue mais surpreender, como foi nas últimas vitórias dos Pumas, inclusive o ano passado, uma vitória espetacular lá na Nova Zelândia. O jogo está aberto. Favorito? Mas você não vai falar que são os All Blacks. Sempre tem que falar. Mas não sei não, se os Pumas nos surpreendem, causam mais uma surpresa no mundo ao bater os All Blacks. Grande jogo, esse Pumas e All Blacks. Prognóstico do Martoni, All Blacks. Bom, acho que passamos tudo, né? A primeira rodada, a segunda rodada que vem aí, você viu os horários e tudo mais, né? Vão ser grandes jogos, não tenha dúvida disso, tá? Até o final da semana eu posto aí com os horários e qual ESPN que vai e qual, tá? Pra ficar mais no shorts, enfim, tá? Mas o fato é que serão dois grandes jogos novamente, né? Fica esse zoom que talvez o The Rugby Championship não tenha mais nesse formato, ou talvez não tenha mais mesmo, enfim, eu espero que não, porque eu adoro esse torneio, acho um torneio maravilhoso, 4 seleções de ponta. Para os sul-africanos é muito importante, porque eles têm jogado mais com os europeus, e para eles é muito importante enfrentar o Hemisfério Sul, vide aí o que deu, né, contra a Austrália, ou seja, é um outro tipo de abordagem de jogo, de intensidade, enfim, né. Para a Argentina é fundamental, a Argentina já era uma potência, depois de entrar no Rugby Championship, melhorou muito mais ainda, obviamente, enfim, vamos ver o que acontece, mas põe sua opinião, põe seu ponto de vista, assina o canal e agora sim dá aquele like, valeu? Até a próxima, pessoal!